Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência aí à nossa aula sobre interações intermoleculares, a convite aí do canal Help Química. Hoje nós vamos ver a ligação de hidrogênio. Se você gostou das nossas últimas aulas, dê o seu joinha, marque seus amigos, divulgue o nosso link para que mais pessoas possam ter acesso, né, às nossas aulas e aí vocês consigam aí arrasar no curso de Química de vocês, ok? Então, como a gente viu aí, nós vamos falar sobre a ligação de hidrogênio, né? O que seria essa ligação de hidrogênio? Nós vimos aí dois tipos de interação intermolecular, que é a dipolo instantâneo, né, que vai acontecer entre as moléculas apolares, e também vimos as ligações dipolo-dipolo, que vai ocorrer entre as ligações polares, sem a presença do hidrogênio e dos elementos mais eletronegativos. Quais são eles? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio, certo? Então vamos entender um pouquinho de como que essas ligações elas vão acontecer. Bom, então as ligações de hidrogênio elas vão ser um tipo de interação intermolecular que vai ocorrer entre as moléculas muito polares. Quando eu falo de moléculas que são muito polares, são as moléculas que têm o quê? Uma interação muito forte entre elas, né? Então, quando eu falo que está formando ligações muito polares, é porque aqui está tendo que polos muito fortes, tá? Então, ou seja, se eu tenho hidrogênio ligado aos elementos mais eletronegativos da tabela, né, que são o flúor, oxigênio ou nitrogênio, então a gente vai ter o que? Compostos que vai formar ligação de hidrogênio, certo? Bom, como que isso vai acontecer aí com a nossa molequinha? Então eu tenho aqui, ó, um recipiente que tem água, né, um sistema que contém água, e ali eu tenho várias moléculas de H2O, né? Eu tenho aqui oxigênio ligado com dois átomos de hidrogênio, né? Então eu tenho várias moléculas de água, né, que está aqui dentro do meu recipiente, certo? Então, o que vai acontecer? As moléculas, né, elas têm essa tendência de fazer essa ligação. Por quê? Eu tenho um elemento que é mais eletronegativo, então a tendência dele é de puxar o par eletrônico para ele. Então, no caso, eu tenho o oxigênio, que é o mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o que ele faz? Ele puxa o par eletrônico para ele. Se ele puxa o par eletrônico para ele, então ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir formar, né? Ele vai conseguir ligar fazendo essa ligação de hidrogênio. Então ele vai fazer o quê? Eu vou ter oxigênio, né? Eu vou ter oxigênio ligado a outro hidrogênio. Então eu vou ter aqui, ó, uma pontezinha aqui, né? Eu vou ter uma ligação ocorrendo aqui, uma ligação aqui, certo? Aqui eu vou ter outra ligação de hidrogênio, né? Aqui eu vou ter outra, né? Eu vou ter outra ligação aqui de hidrogênio. Então, isso vai acontecendo de forma simultânea entre todas as molequinhas que eu tenho de água ali no meu sistema, certo? Essas pontes, né? Essas ligações, elas vão sendo formadas de acordo com cada molécula que eu tiver ali do meu composto, certo? Então, o que vai acontecer? De acordo com o nosso sistema, né, de acordo com a nossa série da eletronegatividade, isso vai ocorrer apenas quando eu tenho hidrogênio ligados ao FON, que é o chamado de flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio,
ela só vai acontecer quando eu tiver essas substâncias, né, o hidrogênio ligado a algum desses elementos, tá? Então, lembra que a gente falou que lá na ligação dipolo-dipolo, né, que são as substâncias polares, a gente tinha a formação dos polos, né? E a gente não tinha a diferença de polaridades, né? A gente não tinha essa diferença de polaridade entre os compostos. E a gente tinha apenas a exclusão do hidrogênio com o FON, né? A gente só tinha esses elementos ligados em outros elementos dentro da série, né? Só que agora a gente vai ver que o que difere a ligação de hidrogênio da interação de polo é essa ligação, né? É o hidrogênio sendo ligado a esses elementos, ok? Bom, então vamos entender aqui através de um exemplo, de dois exemplos. Nós temos aqui um sistema contendo acetona, né? Que a gente chama, de acordo com a IUPAC, isso aqui é chamado de propanona, certo? Que é a nossa acetona com nome usual. Então, o que vai acontecer aqui? E eu tenho um outro sistema que é formado por água e acetona. Então, o que vai acontecer aqui? Então, eu tenho acetona, uma molécula de acetona, interagindo com outra molécula de acetona, tá? Como que vai ser formada essa ponte entre essas molequinhas de acetona? A ligação ela vai ser, né, formada de que forma? Eu vou ter aqui, ó, o meu polo negativo. Por que o meu polo é negativo? Porque o oxigênio é muito mais eletronegativo que o carbono. Então, ele vai puxar o par eletrônico para ele, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um outro oxigênio que também vai formar um polo negativo. Por quê? Tendência, né, do oxigênio ser mais eletronegativo, então ele vai puxar o par eletrônico para ele, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação, né, dessa ligação. Então, aqui vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, carbono ligado, formando, né, essa ligação de hidrogênio entre quem? O hidrogênio que está ligado no carbono com o oxigênio. Por quê? Existe uma diferença de eletronegatividade entre eles, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu tenho o polo negativo, então o meu carbono, ele vai ser o quê? Ele vai ter o meu polo positivo, certo? Ou seja, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então ele vai puxar o par eletrônico para ele, certo? Só que aí, o que acontece? Qual o tipo de ligação que ele forma aqui? A ligação de polo de polo. Por que ligação de polo, professor? Porque eu tenho formação de polos, né? Olha aqui, ó. Polo negativo, polo positivo. Então, o que acontece aqui? A própria molécula, né, de acordo com a atração eletrostática, ou seja, carga de sinais opostos se atrai. Então, se essa carga de sinal oposto ela vai atrair o meu polo positivo, automaticamente ela vai puxar a substância com polo negativo, que vai puxar com polo positivo, que puxa com polo negativo, e assim as moléculas vão se ajeitando para que essas ligações vão acontecendo, tá? Então, aqui eu chamo de polo, tá? E aí, quando eu tenho um sistema que tem água e acetona, como que isso vai acontecer? Quando eu tenho um sistema que tem água e acetona, eu vou ter formação de polos, né? Então, eu tenho aqui a molécula de acetona e tenho a molécula de água. Como que vai acontecer a interação entre elas? E eu vou ter aqui, né, o meu polo. Vou ter aqui o meu polo negativo. Eu vou ter aqui meu polo positivo, certo? O que mais que eu vou ter aqui de interessante? Lá na molequinha de água. Quem vai ter o polo negativo? O oxigênio. Por quê? Porque ele vai puxar o par eletrônico para ele.
e aqui eu vou ter o polo positivo. Então, formei meus polinhos aqui, certo? Agora, o que vai acontecer? A ligação de hidrogênio, ela vai formar de que forma? Ela vai puxar o polo positivo e vai ligar no polo negativo, formando isso aqui, ó. Então, eu vou ter carbono ligando no meu oxigênio. Polo positivo com polo negativo. Polo positivo com polo negativo. Regra da eletrostática, né? Cargas de sinais opostos se atraem, tá? Então, com todas as moléculas que eu tenho de água e de acetona, eu vou conseguir, né, fazer com que essa ponte apareça, né? Essa interação ela aconteça, ok? Bom, então vamos ver isso aqui dentro de um exercício para a gente aprender. A representação a seguir mostra a molécula de citosina e guanina, duas bases nitrogenadas. Então, nós temos duas bases nitrogenadas, né? A citosina e a guanina, e nós temos aqui a representação química delas, certo? O que acontece? Ele pergunta na figura as linhas pontilhadas o que representa. Então, a gente sabe que o quê? Se eu tenho a guanina, que é a minha substância, né? Então, vamos lá. Vamos entender aqui o que acontece aqui com essa interação aqui. Eu tenho aqui a guanina, certo? Tem aqui a guanina. Eu tenho a citosina, tá aqui. Então, o que acontece? Eu tenho diferença, né, de eletronegatividade aqui entre eles, de acordo com a nossa série, né, com a nossa sequência ali, né, a nossa tabelinha. E aí nós vamos ver que o quê? Eu tenho um polo sendo atraído por outro, né? Então, eu tenho aqui o oxigênio, que tem um polo negativo, e eu tenho o hidrogênio, que tem um polo positivo. Negativo atrai positivo. Aqui é a mesma coisa. Então, esses tracinhos aqui, ó, que eu vou tendo aqui juntando uma molécula com a outra, isso aqui eu chamo de ligação, né? Ligação de hidrogênio, certo? Essas linhas pontilhadas é para mostrar que eu estou tendo, né, essa ligação entre eles, ou seja, diferença de um polo para o outro, e aí eu vou tendo essa ligação entre esses elementos, ok? Entre essas moléculas. E aqui no Enem, né, ele fala o seguinte, ó, uma outra questão aqui também. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenglicol. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a glicerina, né, que é o meu composto, né? Então, tá aqui a minha glicerina, tá aqui, ó, bonitinha. Então, tem aqui a minha glicerina, certo? E eu tenho o polietileno glicol, né? E ali eu tenho diferença de eletronegatividade? Tenho. Eu tenho aqui, ó, o oxigênio, que é mais eletronegativo que o carbono. E assim a gente vai montando, vai identificando os polos de cada um. Aí ele fala, a retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila. Isso aqui é um grupo hidroxila. E grupo hidroxila, grupo hidroxila, né? O que é esse grupo hidroxila? Tá? O grupo hidroxila, ele vai ser o grupo que vai que tem a presença do oxigênio ligado ao hidrogênio, certo? Bom, com isso, o que vai acontecer? Esse grupo hidroxila, a tendência dele é fazer o quê? É ligar, né, fazer essa ligação de hidrogênio com um outro elemento. Por quê? Se o oxigênio é o mais eletronegativo, então a tendência dele é puxar o par o quê?
o par eletrônico positivo e assim ele vai formando. Então ele pergunta aqui, ó, consequência, né, da interação dos grupos hidroxilo dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de qual tipo de interação que acontece aqui? Que é a ligação de hidrogênio, certo? Bom, se você gostou da nossa aula, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai continuar aí falando sobre as interações intermoleculares, ok? Não se esqueça de inscrever aí no nosso canal.